Olá, meus irmãos, estamos de volta e eu estou muito feliz e agradeço a todos vocês que têm me dado esse apoio tão maravilhoso, as mensagens que eu tenho recebido de apoio, de carinho, apesar das minhas dificuldades, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, levar o Evangelho eterno a todas as pessoas e aonde elas estiverem. Mas vamos começar hoje a lição número 3. Como o tempo está passando rápido, né? Então vamos começar com uma oração. Deus amado e grandioso Pai, nesse momento que estamos aqui para te louvar e render glórias, mas também para te suplicar o Espírito Santo, o que inspirou a Bíblia, que possa também abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja. Abençoe todos aqueles, Senhor, que vão assistir esse programa e seja o Senhor a ensiná-los, a corrigi-los, como a mim também. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o título da lição é muito interessante. Essa semana é fabuloso as mensagens que Jesus está trazendo para cada um de nós. A luz brilha nas trevas. O verso áureo fica em João capítulo 12, verso 35, e fala assim: Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12, 35. Então, Jesus aqui está dando um conselho não só para os seus discípulos no tempo dele, mas para nós também. Cuidado com as trevas. Esse mundo está rodeado de trevas e ciladas também do inimigo. E nós vamos ver isso durante essa semana. Nessa parte de sábado aqui, o Apocalipse capítulo 12, no verso 7 a 9, principalmente o 9, fala algumas características do inimigo, que é o diabo. E o pastor aqui fala uma coisa muito interessante. É um dragão porque deseja o quê? Destruir o povo de Deus. Vamos lá, meus queridos, em Apocalipse capítulo 12. Eu gostaria de mostrar uma coisa para você que está nos assistindo. Capítulo 12, verso 17. Olha bem isso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, repara bem, ele está irado, ele está nervoso. E, irmãos, a gente tem que aproveitar uma coisa. Quando a pessoa está irada, quando a pessoa está nervosa, ele não tem um pensamento completamente ok. E o inimigo está perdido. O inimigo está com a ganância. O inimigo está querendo destruir o povo de Deus. E a característica é qual? Aquele que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Não é verdade? Então vamos prestar bem atenção essa semana e nós vamos ver que, como ele fala aqui muito bem, é uma serpente porque usa todas as astutas mentiras para enganar. Então o inimigo quer enganar a mim e minha família e quer enganar você e sua família também. Não é verdade? E muitas vezes eu vou falar uma coisa muito interessante para você que está me escutando aí. Eu e minha família, como já falei aqui, nós fazemos um trabalho missionário em Faro há mais de 20 anos. Um trabalho maravilhoso. É um trabalho muitas vezes cansativo, é um trabalho que muitas vezes nos dá tristeza, mas nos dá imensa alegria também. E sabe o que eu costumo falar com todos aqueles que vêm para conhecer a mensagem? Que muitas vezes o diabo, sem saber, faz o trabalho para Deus. E eles ficam espantados. Mas como é que é isso? Sim, senhor. O diabo colocou vocês aqui, meus queridos, eu sempre falo isso com eles, para destruir a vida de vocês. E não só destruir a vida de vocês, mas também de seus familiares. Porque os familiares são os que mais sofrem. Mas enquanto ele está vindo aqui para destruir sua vida, tem um missionário, tem uma luz no meio da vida de vocês que estão em trevas, que pode tornar-se uma luz muito forte, se vocês se arrependerem e converterem. Isso é interessantíssimo, né? E nós vemos aqui, principalmente no sábado à tarde, você deveria ler, que Satanás tentou, torturar, matar,
perseguir os filhos de Deus, que foram firmes, e depois ele mudou a tática, né? E aqui ele fala, como resultado, Satanás mudou a sua estratégia, multidões de pagãos foram batizados, mas sem um profundo conhecimento de Deus. Você que leva a mensagem, você que dá estudo bíblico, meus queridos, mostra a verdade profunda. Não faça um estudo bíblico superficial, porque depois aquele irmão ou aquela irmã vão cometer os seus erros e pode complicar não só a vida deles, mas também a vida de outros que estão enfraquecidos na fé. Não é verdade? Então, na parte de domingo, ele começa com um título muito interessante. O compromisso, a sutil estratégia de Satanás. Então, nós vamos ver qual é a estratégia de Satanás, que ele é bem sutil para enganar todos nós. Mas, enquanto isso, meus queridos, nós vamos fazer a diferença entre Jesus e o inimigo. Nós vamos lá em João, capítulo 14, que é um versículo bastante conhecido de todos nós, e Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está aqui escrito, e eu comprovo para vocês que fala. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês estão entendendo aqui? Então, o que Jesus está falando? Ele é o caminho e ele somente sai de seus lábios a verdade. Que coisa bonita, hein? O nosso general, o nosso Criador, ele só firma-se o seu reino e a sua atuação na verdade. Agora vamos ver o inimigo, que está em João, nesse mesmo capítulo 8, verso 44, que é muito interessante a gente compreender isso daqui. Ele fala, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês estão vendo a grande diferença aqui entre Jesus e o diabo? Enquanto a essência de Jesus é amor e o seu reino é verdade, o inimigo é o pai da mentira. E não só isso, ele é homicida também. Então estão vendo aqui já a grande diferença que existe entre o reino de Jesus Cristo e o reino, infelizmente, do inimigo. Se nós formos em Gênesis, no capítulo 3, né, nós podemos até pegar o capítulo 2, que a gente já falou aqui, mas é bom a gente voltar a frisar. Repara bem uma coisa, meus queridos. Deus deu tudo aquilo que Adão necessitava. Um lar, águas cristalinas, a melhor comida, as melhores frutas, os animais maravilhosos e até uma mulher maravilhosa que era Eva. Deus não deixou faltar nada, irmãos. Nada. Aí, além disso, Deus vai falar uma coisa para Adão, e está no capítulo 2, no verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus deu uma ordem. Deus não deu um conselho. Olha que coisa interessante, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Por que Deus deu essa ordem? Porque o jardim era de Deus. Ele pôs Adão para fazer o quê? Trabalhar no jardim. Mas o jardim era de Deus. A vida de Adão, a vida de Eva, quem os criou foi Jesus, o nosso Deus maravilhoso. E depois ele fala no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mais claro do que isso, que coisa maravilhosa, irmãos. Vocês já imaginaram, irmãos, que essa tentação não era tão difícil como poderia ser? Imagina se nós estivéssemos lá no jardim e Deus falasse assim, olha, vocês podem comer só de 2 tipos de frutos, dessas árvores todas. Ou de um só fruto vocês podem comer. Caramba! Acabava um ano, a gente já estava enjoado, né? De abacaxi, ou de maçã, ou de pera, seja de qualquer fruta. Na sua misericórdia, ele falou assim, não, querido. Só de uma vocês não podem comer. E ainda fala a característica da árvore, da ciência do bem e do mal. E o que o inimigo faz? Fala ao contrário. Certamente não morrerás. Eva, você comendo esse fruto, você vai ficar até melhor
Você vai ser como Deus. Vocês estão vendo a tática do inimigo, como ele é complicado. Ele quer atrair você, enganar você no danado pecado. O pecado é terrível. Muitas vezes eu falo uma coisa que é uma verdade pura. O pecado muitas vezes é gostoso, mas suas consequências são horríveis. Todos nós já experimentamos isso. E o inimigo, com essa mentira, com esse lero-lero, ele muitas vezes nos leva a nos afastar de Deus. E nós temos que ter cuidado com isso, que em Gênesis, Isaías 59, eu gostaria que vocês abrissem a Escritura, em Isaías 59, no verso 1, né? E fala assim, verso 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encoberta para que não possa salvar, e nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Algumas traduções falam que o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Então, toda a nossa súplica, toda a nossa oração, ele está pronto para escutar e para intervir. Agora o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é uma parede entre as suas criaturas e o Deus maravilhoso. Por isso que nós temos que, quando errar, pedir o perdão o mais rapidamente possível. Não fazer como Adão e Eva. Fugir. Ou então pode dar desculpa, né? Quando ele pergunta, onde estás? Quem é que mostrou vocês a ciência do bem e do mal? E Adão falou, pô, a mulher que tu criaste. Então, Deus passa para Eva, e Eva, Senhor, foi a cobra que tu criaste. Quer dizer, eles tirando a água do capote, né? Adão, que tanto amava Eva, não só acusou ela como criador, porque se eu não tivesse criado Eva, eu estava tranquilo, eu não tinha errado. Eva fez a mesma coisa, e perguntasse a cobra ia falar que até a poeira, o mato, será o quê? É nós, infelizmente, irmãos. Mas não podemos ser assim, meus queridos, de forma nenhuma. E muitas vezes, meus irmãos, o diabo quer distorcer as Escrituras. É uma coisa terrível, complicadíssima. Se nós formos lá em Provérbios, capítulo 23, verso 23, Salomão vai nos dar um conselho aqui maravilhoso que nós deveríamos fazer. 23, fala assim, quer ver? Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. E isso aqui só existe no supermercado de Deus. E não precisa você ter dinheiro. Ele te dá gratuitamente. Você tem que pedir. Você tem que amar e andar no seu caminho. Tem outra passagem que eu gosto imenso, e eu vou inverter aqui, é em João, capítulo 8, 32, que fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira vez que eu li esse versículo, isso me deixou muito intrigado. Falei assim, então sou um escravo? É verdade. E muitas vezes é escravo da mentira, muitas vezes é escravo de negócios ilícitos, muitas vezes é escravo da bebida, muitas vezes é escravo de algum outro vício pior, muitas vezes é escravo de enganar o próximo, pensando que aquilo ali vai ser uma maravilha para nós, não é verdade? Mas é interessante que ele, voltando ao versículo de João capítulo 8, verso 32, ele fala o quê? Conhecereis a verdade. Então tem que conhecer a verdade. Mas a pergunta que eu fiz a mim mesmo na época foi assim, mas onde está a verdade? Tantas pessoas falam que tem a verdade, tantas religiões no mundo, qual é a verdade? Não é? E ele fala aqui, muito interessante, né? No capítulo 17, verso 17, fala, santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus, a escritura de Deus que é a verdade. Então é aqui que eu tenho que cavar fundo, irmãos. É aí que você tem que cavar fundo, meus queridos. É na palavra de Deus que nós temos que ter a profundidade de ler, né? De ser instruído por ela, sabe?
Jesus uma vez falou com os discípulos, e está em João capítulo 4, verso 34, e disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus sempre botando a comida espiritual na frente da comida que é material. E o que nós fazemos hoje, meus queridos? Eu faço essa pergunta a você para você refletir. O que mais procuramos hoje? As coisas materiais ou ler a palavra? Nos firmarmos na palavra? Ter esse escudo da palavra contra as ciladas do inimigo? E aqui o pastor fala, Satanás bem sabia que as sagradas escrituras tornariam os homens capazes de discernir os seus enganos e resistir ao seu poder. Sabe, há muitos anos atrás eu conheci um jovem no presídio de Faro que não se conformou em estar preso. E não se sentia bem, e estava muito deprimido. Então, me colocaram para conversar com ele. Ele sentiu o seu desespero. Então, eu falei com ele, olha, Deus tem uma arma que Ele nos dá gratuitamente. Ele, qual? A oração. E expliquei. Aquele dia, fui no outro dia, expliquei sobre a oração, e ele fez a segunda pergunta para mim. Irmão Pagani, você acredita fielmente que qualquer coisa que eu pedir a Deus, Ele faz? Sim. Isso você pode estar certo. Desde que seja bom para você, Ele faz, sim, senhor. Então eu vou pedir uma outra coisa. Eu vou orar, mas gostaria que o senhor orasse por mim também. E eu perguntei qual o pedido? Que eu pudesse sair do presídio. Irmão, eu tenho 18 anos, eu não posso ficar aqui. E esse jovem ainda ficou uns 3 meses e ele foi julgado. E graças a Deus, irmão, ele saiu livre. Eu não tive a oportunidade de dar os parabéns a ele, de dar um incentivo a ele, porque quando eu fui na outra sexta-feira, ele já tinha saído na quarta-feira. Mas fiquei muito feliz quando o funcionário do presídio me comunicou isso. Mas, passados 6 meses, eu fui numa segunda-feira de manhã e chamei os meus amigos para estudar a Bíblia. Dentre eles estava esse jovem. Aí eu aprendi uma coisa, que Deus dá as suas bênçãos, mas muitas vezes não sabemos usá-las. Muitas vezes nos lambuzamos, e aconteceu com ele. Ele estava envergonhado, estava triste, mas eu falei, você está entendendo? Por isso que Deus muitas vezes não responde nas orações, porque a gente não sabe usar esse dom maravilhoso que é as bênçãos de Deus. E Satanás sabe disso. Satanás nos tenta a botar em dúvida aquilo que Deus é todo-poderoso em nos amar e nos responder às nossas necessidades. Na parte de segunda-feira, meus queridos irmãos, eu gostaria que nós lêssemos Atos, porque o título é Lobos Cruéis. Nossa mãe, que título complicado, hein? Enfrentar um lobo, dificilmente o irmão Pagani estaria vivo, né? E aqui Paulo está falando um assunto muito importante para cada um de nós, que está em Atos. Eu gostaria de ler para vocês, e vocês também depois podem pegar e ler esse texto que é muito bonito. Atos capítulo 20, verso 27 a 32, fala assim: porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Olha que bonito, hein? Puxa vida, isso aqui me deixa arrepiado. Aquele povo não podia reclamar de Paulo. Ele nunca deixou de anunciar, de mostrar, de ensinar os desígnios de Deus. E depois no 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear-te a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio quê? Sangue. Agora o 29. Olha bem o que Paulo fala. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eu vou ler o 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor
e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Meus queridos irmãos, Paulo era um trabalhador nato do Senhor Jesus, coisa que nós temos que fazer também. Mas ele dá um aviso aqui muito, muito sério, e que nós temos visto isso durante os anos, principalmente no século XXI, que quando ele fosse embora, quando ele fosse adormecer em Cristo, ia penetrar quem? Não irmãos maravilhosos, não irmãos querendo conhecer mais Jesus, não irmãos que queriam pregar a mensagem, mas lobos vorazes. Sabe o que é isso? E não pouparão o quê? O rebanho. Então é só a gente imaginar aqui, a gente vê, se tiver um rebanho, ovelhas, carneiros, e vier lobos, eles querem devorar. É isso que o inimigo deseja de cada um de nós. Agora, como é que nós vamos conhecer e descobrir quem são os lobos? Conhecendo a verdade. Lá em Isaías, irmão, vamos andar um pouquinho com a Bíblia, meus queridos. Lá em Isaías, capítulo 34, 16, fala assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo ajuntará. Então Deus manda a gente buscar a palavra de Deus para a gente nos fortalecer, sim, para a gente descobrir o erro, que muitas vezes o inimigo sutilmente quer colocar nas nossas vidas, quer fazer essa separação entre nós e o nosso Deus maravilhoso. Nós temos que ter cuidado com isso. E aqui o pastor também fala na lição de segunda, o propósito do conselho de Paulo era preparar a igreja para o quê? Para tempos difíceis, para tempos complicados, para o tempo que nós estamos vivendo, não é verdade? E quantas contradições está havendo dentro da igreja, fora da igreja, meus queridos irmãos? Muitas vezes o perigo está dentro da igreja. Mas eu vou falar uma coisa com vocês, meus irmãos. Tem muita gente que desiste de Deus, porque o irmão A, o irmão B não agiu bem, criticou, fez isso, fez aquilo. Meu querido, a igreja é constituída por pecadores. A igreja somos nós. Então, nós temos que reparar que nós somos o quê? Pecadores, doentes, esperando o quê? A cura. E quem é o remédio? Jesus, o nosso Salvador. É interessante que no capítulo 8 de Romanos, e eu gostaria de falar isso com vocês, meus irmãos, porque eu prego muitas e muitas igrejas. Já preguei na Espanha, já preguei nos Açores, no Algarve, muito, desde Vila Real, Santo Antônio até Lagos, e eu vejo muitos e muitos queridos irmãos querendo desistir, porque alguém criticou, porque o outro não foi sério com ele, não fez isso, não fez aquilo, e eles querem desistir de Jesus. E muitas vezes eu falo, que culpa Deus tem se algum dos seus filhos não conhece o amor, a sua palavra, como deve ser. Mas pior do que isso, porque em Romanos ele fala, capítulo 8, eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia isso, porque no fundo o inimigo quer que você desista. Eu depois vou te dar um exemplo muito interessante. Fala assim, Romanos, capítulo 8, verso 35. Faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matadouros. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo que nem a morte, olha lá, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de quê? De Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não tem essa desculpa, irmãos. Eu não tenho motivo para largar a igreja de Deus. Eu não tenho motivo para largar a causa de Deus. Eu não tenho motivo para largar o meu Criador, o que me amou infinitamente, que veio nessa terra morrer por cada um de nós. Eu gostaria, na parte de segunda-feira, em 2 Tessalonicenses, meus queridos, que aqui está uma coisa muito importante para nós,
você vê o perigo que nos rodeia. Se há esse perigo, nós temos que estar fortalecidos em Cristo, principalmente da sua palavra, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, 7 até o 12, fala assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele agora o detém. Ou então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua presença. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. E com todo poder e sinais, prodígio de quê? De mentiras. Agora verso 10. Com todo engano de injustiça aos que morrem, porque não acolheram o amor da verdade para serem o quê? Salvos. Irmãos, vocês estão entendendo? O inimigo engana, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, porque muitas vezes a gente não carrega o nosso telemóvel espiritual em Jesus. E muitas vezes a gente quer carregar o nosso telemóvel espiritual com o mundo. Não dá certo, irmãos. O telemóvel pifa. Não tem jeito, meus queridos. Vocês estão entendendo? É na palavra de Deus que a gente vai conhecer o caminho e vai nos aprofundar cada vez mais nesse Deus maravilhoso. Meus queridos irmãos, na parte de terça-feira, fala sobre salvaguardados pela palavra. É a mesma coisa a gente estar num mar revolto e estamos nadando e começando a sentir que a correnteza está começando a vencer, o cansaço está demais e mais cedo que a gente pensa, nós vamos morrer afogados. Até que alguém grita lá do escuro: olha a boia, irmão Pagani. Puxa, um instrumento pequeno, mas essencial para mim. Então nós vamos ver aqui uma situação muito bonita e que eu gostaria que vocês abrissem em João, capítulo 17. João, capítulo 17. João 17, verso 15 a 17, fala assim: santifico na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E o favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam o quê? Santificados aonde? Na verdade, meus queridos. E o verso 15, que eu esqueci de falar, é um verso muito bonito. Fala assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde o quê? Do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Está vendo aqui a característica que nós devemos ter? Eu não sou do mundo, irmãos. A minha família não pode ser do mundo. Você que está sentado aí não pode ser do mundo. A sua família também não pode ser do mundo. O mundo muitas vezes traz uma alegria, mas uma alegria muito curtinha. Uma alegria que muitas vezes nos engana, porque logo a seguir vem uma decepção. Logo a seguir vem uma tristeza, umas trevas terríveis. E é nisso que nós temos que estar focados, meus queridos irmãos. E nós temos que entender aqui claramente o que Jesus está falando. Nós vamos ver em Atos capítulo 20, verso 32. Fala assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que estão o quê? Santificados, irmãos. É nesse momento que o pastor aqui fala, muito interessante, na parte de terça-feira. A Bíblia revela claramente o infinito amor de Deus à luz do grande conflito. Também expõe os enganos satânicos e revela suas artimanhas. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito tudo o que pode ao longo do século para destruir o quê? A sua influência. Raciocínio humano fora da Escritura. Aí ele também fala, um dos enganos mais eficazes de Satanás é nos levar a crer no raciocínio humano sem a ajuda do Espírito Santo. Né? Se nós formos ver, meus queridos, e eu gostaria que vocês entendessem isso em Timóteo, né? Lá em Timóteo, para que nós possamos, né? Em 2 Timóteo,
em está aqui. Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Ele não está falando aqui que é só o Velho Testamento. Ele não está falando aqui que é só o Novo Testamento. Toda, do Velho ao Novo. Muitos falam, o velho é velho e saiu de moda. Mentira. Quando Paulo escreveu isso aqui, ainda não existia o Novo Testamento. Ele não está falando que uma parte dos livros do Velho Testamento são inspirados, ou do Novo, como muitas pessoas falam. Toda a Escritura. E para que serve isso? Repara bem, a fim de que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É por isso que o inimigo fica nos tentando. É por isso que o inimigo quer que a gente não consiga ler a palavra, de tão cansaço. E ainda mais, irmãos, hoje, né? Seja nos jornais, seja na internet, são tantas informações que quando a gente chega em casa e vai querer abrir a palavra de Deus, a mente já está tão cheia, que não conseguimos. Não, irmão, não pode ser assim. Em Mateus capítulo 6, verso 33, fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Eu gostaria aqui na Batalha da Mente mostrar uma situação que pode acontecer com você, que já aconteceu comigo, e alguns amigos também que eu já passei a mensagem. Eu gostaria que vocês fossem lá em Mateus capítulo 4, na grande tentação no deserto, que o inimigo não teve nem respeito pelo Criador. O inimigo tem respeito por ninguém. Ele não, enquanto Deus toca a campainha da sua casa, do seu coração, o inimigo invade e não pergunta se você quer ou não, infelizmente, sabe? Então no capítulo 4, ele fala assim no verso 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se é filho de Deus. Olha a dúvida. Você está entendendo, meus queridos irmãos? Ô Pagani, como que você pode ser filho de Deus se você é um pecador? Ele faz a mesma pergunta a você. Ele faz a mesma pergunta às pessoas que estão no presídio. Ele faz a mesma pergunta àqueles que estão querendo andar no caminho de Deus, mas infelizmente erram. Ele sempre põe em dúvida. E aí Jesus, né? Aí ele fala: se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da sua boca. Vocês estão entendendo aqui, da boca de Deus? Vocês estão entendendo? Jesus respondeu ele com a Escritura. E Jesus nos dá uma firmeza. O pão material nunca vai faltar na sua casa, irmão, se você tiver fé. Mas o que não pode faltar na sua mente, porque a briga da mente é a palavra dele. O inimigo é tão astuto que agora ele vai fazer uma coisa pior na tentação de Jesus. Ele fala assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e ele disse: se é filho de Deus. Ele deve ter falado: como é que você pode ser Jesus? Como é que você pode ser o Messias? Olha a magreza que você está, rapaz. Jesus passou 40 dias e 40 noites. Como é que você pode ser o rei dos reis? Olha o seu semblante. Olha como você está. Mesma coisa ele fala conosco hoje. Mas não se intimida, irmãos. Não venha desistir, não venha desanimar, porque o Jesus é o Todo-Poderoso, é o maravilhoso, que nos transforma o coração e mente. Então ele fala: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao seu respeito que se guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Uai! Então o diabo conhece a Escritura, mas ele torceu. Se você for lá no Salmo 91, 11, você vai ver que o que Deus está falando é um pouco diferente. E Jesus respondeu, né? Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está entendendo? Então o diabo conhece, como Pedro fala, que tem muitos que torcem a Escritura. Influenciado por quem? Por Jesus. Pelo diabo. Jesus vem nos consertar, vem nos construir, né? Eu termino com a experiência que eu tive. Fui convidado por um professor para dar uma palestra
a uma escola. A faixa de idade era de 15, 16 anos. E o professor me pediu para pelo menos eu falar 1 hora. Eu não tenho essa capacidade para falar 1 hora. Então pensei em interagir. Era sobre minha profissão. Então comecei a explicar o que era a minha profissão e comecei a interagir com os alunos. Deviam ter mais ou menos uns 50 alunos. E todos eles participaram, menos um jovem que estava sentado na primeira poltrona. E foi interessante, meus queridos irmãos, que eu reparei isso, né? E pensei assim, puxa, esse jovem deve estar achando essa palestra horrível, né? Complicada, né? Então, quando chegou a 1 hora, que a minha Denise também estava no público, e eu pedi para que quando chegasse 1 hora eu não fosse cansativo, né? E a palestra pudesse se perder por eu falar muito, né? Ela me fez o sinal e eu falei com eles, olha, foi um prazer enorme, que foi. Vocês me ensinaram muito, né? Agora, se alguma coisa que eu falei, vocês podem colocar na vida de vocês ou na profissão futura que vocês vão ter, eu vou ficar muito feliz. E quando eu ia terminando, o menino levantou o dedo. Esse menino que não fez pergunta nenhuma. Eu falei, nossa, que pergunta que esse menino vai fazer? Esse menino deve ser tão inteligente. Ai, até orei a Deus em silêncio. E falei, meu querido jovem, eu estava até preocupado, você não participou, não fez nenhum comentário, nenhuma pergunta. Agora eu fico feliz por você participar. E ele fez uma pergunta. Seu Pagani, o senhor nunca pensou em desistir? Foi uma pergunta fabulosa, irmãos. Nunca mais esqueço isso. E sabe qual foi a minha resposta? Durante meus anos todos, na minha profissão, não pensei isso uma vez, não. Pensei milhares de vezes. Mas sabe por que eu não desisti? E ele perguntou, por quê? Porque Jesus nunca deixou. Jesus nunca me abandonou. Jesus nunca vai te abandonar, meu querido. Você sendo jovem, você tem uma vida pela frente. Vai ter muitas pedras, muitos problemas. Mas lembre que Jesus está do seu lado. A você que está me escutando. A você que está nesse projeto junto comigo. Nunca desista. Porque nós somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.